Olá, mais uma vez nós estamos entrando na tua casa com a tua permissão com o programa Palavra de Fé. Nessa oportunidade nós vamos ler a palavra de Deus que está escrito no profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Assim diz a palavra de Deus: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. O tema de hoje que nós vamos falar é sobre avivamento espiritual. Mas, pastor, realmente esse tema é importante? Você vai compreender que é muito importante. Talvez você que me ouve esteja um pouco chateado, triste, amargurado, deprimido. Talvez você esteja estressado e aí você vai compreender o quanto é importante esse avivamento espiritual. Talvez você esteja chocado com tanta violência, tantas mortes, tantos assassinatos. Talvez você já tenha até perdido o sabor e a alegria de olhar até o noticiário, porque você olha e só encontra violência, só encontra realmente destruição de lares. Você vê os princípios pelos quais nós lutamos, nossos pais, avós, as gerações antepassadas lutaram, estão indo por água abaixo e você fica muito triste vendo tudo isso, né? Talvez você comece a olhar, comece a observar e perca até a esperança. Então quero dizer que nós não podemos perder a esperança. Esse programa ele veio para trazer uma palavra de fé, realmente uma palavra de fé, uma palavra de esperança e uma palavra de amor. Essa palavra, esse contexto, né, que Abacuque estava falando, na verdade foi um grito de esperança. Na verdade ele estava clamando ao Senhor: aviva a tua obra, ó Senhor. Ou seja, Senhor, não deixa a tua obra morrer, não deixa o teu povo morrer. Faz com que o teu povo ele volte a se reerguer e volte a ter um encontro contigo. Abacuque era um profeta que viveu mais ou menos no mesmo período de Ezequiel, mesmo período de Jeremias. Era um profeta contemporâneo desses profetas também. Ele viveu ainda quando Israel ainda não tinha sido levado no cativeiro babilônico, mas Deus já estava alertando o povo de Israel, o povo de Judá, do perigo por causa da idolatria, por causa da violência, porque o povo estava pecando, estava se afastando de Deus. Talvez você vai compreender que o que aconteceu em Israel naquele tempo também acontece hoje no Brasil, também acontece hoje no Rio Grande do Sul e também acontece hoje na nossa cidade, a qual nós amamos. Ou seja, a violência impera, problemas relacionados à prostituição, à falta de princípios, falta de educação, a violência tomando conta das nossas escolas, tomando conta das nossas casas, marido batendo na esposa, agredindo filhos e assim por diante, né? O tóxico, as drogas tomando conta de tudo isso. Então nós precisamos combater esse mal e nós só podemos combater com a presença de Deus sendo avivado. O nome Abacuque significa abraço, ou seja, o próprio nome é um nome sugestivo. Por quê? Porque abraço é uma coisa que todos nós necessitamos. Eu digo que às vezes um carinho, um abraço, um gesto de amor e de carinho fala muito mais profundo do que 1000 palavras. As palavras até podem convencer, mas o exemplo arrasta. Há um poder na nossa atitude, há um poder quando nós praticamos aquilo que nós cremos e as pessoas estão nos avaliando. A Bíblia diz que nós somos cercados por uma multidão de testemunhas, ou seja, pessoas que estão observando se aquilo que nós pregamos nós vivemos, ou se nós vivemos nós temos que pregar também. Então a pregação e a nossa atitude de vida diária, ela tem que ser algo realmente muito próxima, muito parecida. O apóstolo Paulo, um dia ele falou que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Talvez até não seja tão difícil realmente morrer por Cristo,
o mais complicado talvez seja o viver para Cristo. E quando nós vivemos para Cristo, nós começamos a deixar de lado os nossos interesses, os nossos achismos, os nossos pretensos direitos e começamos a nos amoldar segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus, e começamos a conhecer a vontade de Deus através da Bíblia Sagrada. Avivamento, então, é um ato sobrenatural de Deus na vida de todos os cristãos, que com sinceridade abre o seu coração e permite que através do Espírito Santo haja uma mudança de atitude para com todo o pecado em sua vida. Ou seja, quando a pessoa está avivada, quando a pessoa deixa e permite que o Espírito Santo trabalhe em seu coração, ele muda a forma de ver, ele muda a forma de ouvir, ele muda a forma de falar, ele muda a forma de sentir. Agora ele é guiado e dirigido pelo Espírito Santo de Deus. E quando isso acontece, tudo muda. Na verdade, quando a pessoa está cheia da presença de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus, as pessoas querem estar ao seu lado. Na verdade, as pessoas desejam estar ao seu lado, elas gostam da companhia daquela pessoa, porque aquela pessoa irradia uma positividade, irradia uma alegria, irradia paz. É isso que faz com que nós podemos dizer, essa pessoa está cheia do Espírito Santo de Deus, essa pessoa está cheia de Deus, é bom estar com ela, é bom conversar com ela, é uma pessoa que não julga, é uma pessoa que não critica, é uma pessoa que não condena, pelo contrário, é uma pessoa que está sempre dando as mãos para poder ajudar, é uma pessoa que tem um coração voltado primeiramente para Deus, e depois, na mesma proporção, na mesma medida, querendo ajudar as pessoas, querendo apoiar as pessoas. Isso essa é uma pessoa que está cheia na presença de Deus. Abacuque aprendeu algumas lições quanto à questão que ele estava vivendo e do seu povo também. A primeira é que nem tudo que acontece está de acordo com os desejos e anseios de Deus. Talvez você pergunte, mas pastor, por que Deus permite toda essa violência? Por que Deus permite todas essas mortes? É muito simples, querido. Deus deu ao homem o governo, o controle desse mundo. E Deus deu ao homem também o direito dele poder escolher. Ele tem um livre arbítrio, a liberdade de escolha, mas infelizmente, às vezes o homem faz escolhas más. O homem deixa que o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a prepotência, a arrogância domine e ele pensa mais em si do que nos outros. O direito individual está acima do direito coletivo e por isso que muitas vezes o homem acaba prejudicando os outros homens. O homem acaba matando, violentando, abusando de outras pessoas. Outra coisa que Abacuque aprendeu é que nada do que acontece passa despercebido por Deus. Deus sabe tudo, Deus conhece todas as coisas, Deus tem todo o poder, Deus vê tudo. Ou seja, nada vai ficar sem que as pessoas elas colhem o que estão plantando. Existe uma lei natural que também é espiritual, que é a lei da semeadura e da colheita. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Podemos colher aqui? Com certeza. E se não colhermos aqui? Nós vamos colher no mundo vindouro. E aí, terceira conclusão que ele teve, ao final, tudo que acontece será tratado com justiça. Talvez você ache assim, poxa vida, mas tem gente muito má e se dá bem, e ela prospera, ela fica rica e parece que nada acontece com ela. Assim também, um dia, Asaf, que era um dos cantores, um dos dirigentes do louvor no tempo do rei Davi, ele também pensou assim. Lá no Salmo 73, ele ficou muito chateado, perturbado, porque os ímpios, os maus estavam prosperando. E ele, que era uma pessoa justa, uma pessoa boa, pelo menos aos seus olhos, não estava dessa forma. Mas tudo mudou quando ele entrou na casa de Deus. E ele percebeu que o destino dos ímpios era uma punição, porque eles teriam que prestar contas perante o justo juiz, que é Deus. Então, Deus é justo. Um dos nomes de Deus também é o Senhor é a minha justiça, ou seja, Deus é a justiça. Onde está a justiça de Deus, atrai o trono de Deus. E onde está o trono de Deus, aí está estabelecido o seu reino. Outra coisa que
Também Abacuque aprendeu, nada do que acontece deve nos desviar da nossa fidelidade a Deus. Ou seja, independentemente das circunstâncias, se estiver chovendo, eu vou glorificar a Deus. Se tiver um dia bonito com sol, eu vou glorificar a Deus. Se tiver uma tempestade, eu vou glorificar a Deus. Se eu estiver vivendo lutas, problemas, eu vou glorificar a Deus. Ou seja, a minha fé não depende das circunstâncias externas nas quais estou vivendo. A minha fé está solidificada na palavra de Deus. E na sua palavra eu creio. De capa a capa da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Se Deus falou, está falado. Eu não vou discutir, eu vou apenas obedecer. Porque quem ama, assim diz a palavra de Deus, obedece às minhas palavras. Se nós cremos em Deus, temos que obedecê-lo, temos que conhecê-lo, temos que ter intimidade de relacionamento com Ele. Aí nós entramos em algo muito interessante, então, sobre o verdadeiro avivamento espiritual. Ele se caracteriza por alguns aspectos. Eu quero colocar alguns aspectos para nós podermos entender. Talvez você diga, pastor, mas eu sou uma pessoa avivada. Talvez você pense porque você fala em línguas estranhas. Talvez você pense porque você gosta de dançar no Espírito, você gosta de se alegrar. E a Bíblia diz que nós somos o povo mais feliz dessa terra e temos que ser esse povo. Porque ou a Bíblia, que a palavra de Deus está correta, ou eu estou com problema. Então nós precisamos desse avivamento para ter paz no nosso coração, para ter alegria e principalmente para servir as pessoas, servir a Deus. E o verdadeiro, então, avivamento espiritual tem algumas características. Eu quero compartilhar com você essas características desse avivamento. Primeiramente, ela tem uma forte ênfase no conhecimento de Deus e na proclamação da sua palavra. Ou seja, quando eu começo a me relacionar com Deus, começo a buscá-lo de todo o coração, me arrependo dos meus pecados e busco de todo o coração a Deus, entra em mim uma disposição de conhecê-lo, conhecer a Deus através da sua palavra. Entra em mim uma disposição de examinar nas Escrituras Sagradas tudo que a Bíblia fala a respeito de Deus, a respeito do homem, a respeito de tudo que nós estamos vivendo na nossa vida. Ou seja, eu tenho uma curiosidade, um desejo ardente de conhecer a Deus. E como é que eu vou conhecer a Deus? Principalmente através da sua palavra. Deus se manifesta, Deus se revela através da sua palavra. E através da sua palavra eu começo a conhecê-lo. Eu começo a ter um quadro pintado e eu começo a ver como Deus ele é. Não como eu pensava que Deus era, mas assim como Deus é. Porque a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Uma segunda característica é aumento do nível e da intensidade de oração. Oração é uma palavra muito bonita, porque oração significa uma conversa, um diálogo com Deus. Eu não preciso rezar, eu oro. Mas pastor, qual é a diferença entre orar e rezar? É muito simples. Rezar, você vai falar algo que já foi feito, essa oração de uma pessoa. Talvez uma bonita oração, mas foi feito no momento, foi feito por uma pessoa, foi feito com um objetivo. Agora, quando você está repetindo aquela oração, você está rezando. A oração que Deus aceita, a oração que Deus ouve, não precisa ser palavras bonitas, mas são palavras que vêm do fundo do nosso coração, são palavras que vêm da nossa alma. Quando nós abrimos nossos corações e começamos a dizer, Senhor, está doendo, Senhor, está difícil, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, eu sou pecador, Senhor, eu não sei o que vou pedir, mas me ajuda, por favor. Essa é uma oração que Deus ouve, ou seja, aquela que vem do fundo da nossa alma. Oração é quando a gente pega e senta e como se a gente pudesse, é claro que esse hipotético que eu vou falar, tu convida, Senhor, vamos prosear um pouco, né? Senta aqui, vamos tomar um chimarrão. Bom se a gente pudesse fazer isso com o Senhor. A gente não pode, mas seria mais ou menos dessa forma. É você compreender que está diante de um Deus tão grande, tão maravilhoso, Criador dos céus e da terra, mas também um Deus presente, um Deus real, um Deus que quer estar junto de nós e quer se relacionar conosco. Ou seja, a oração é uma via de mão dupla. A gente ora, a gente fala, mas a gente também ouve a voz de Deus.
pastor, como é que eu vou ouvir a voz de Deus? Deus vai falar comigo com uma voz tangível, uma voz compreensível? Não, não é por aí. Até pode ser por aí, mas geralmente Deus fala ao nosso coração. Quando você ouve a voz de Deus, é uma voz diferente de todas as outras vozes que você um dia já escutou. Você compreende a voz dele, a paz no teu coração, e essa palavra que ele fala no teu coração jamais vai contradizer a palavra dele, ou seja, a Bíblia Sagrada. Então, quando você conhece a Bíblia Sagrada, você busca a ele, você fala com ele, mas também você tem o poder, o direito e o privilégio de poder ouvir a sua voz. Uma terceira característica começa a desabrochar em nós alguns dons espirituais que Deus começa a nos dar. Mas pastor, por que é importante os dons? É claro que é importante o falar em línguas estranhas. A Bíblia diz que quem fala em línguas estranhas, ou seja, uma linguagem espiritual, linguagem de anjos, fala para Deus e ele edifica a si mesmo, e nós precisamos ser edificados, precisamos nos encher da presença de Deus. Então precisamos de todos os dons, mas os dons que Deus acrescenta não é para a gente usar como uma medalha, como motivo de orgulho, não, pelo contrário, os dons é para servir. E o principal dom, esse nós não podemos esquecer, é o dom do amor. E amor é sentimento, mas a sua essência é atitude. E o dom do amor é o dom supremo, ou seja, quando nós amamos, nós estamos indo além e estamos fazendo o que Deus realmente quer. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Agora nós vamos para um pequeno intervalo e logo voltaremos. A vida nos apresenta desafios, mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Nós estamos falando hoje sobre avivamento espiritual e estamos falando sobre algumas características desse avivamento. E uma das características desse avivamento é quando Deus é colocado no centro das nossas atenções. Ou seja, nós tiramos o olhar e a atenção de nós mesmos ou de outras pessoas, ou de outras coisas que nós fazemos ou julgamos ser importante, para priorizar em Deus, na pessoa de Deus. Nós também descentralizamos também, até mesmo a própria igreja, os ministérios aos quais nós servimos, para centralizar no Deus da igreja. Nós procuramos centralizar na vontade de Deus e fazer a vontade de Deus do que também fazer a obra de Deus, o serviço de Deus, o ministério de Deus. Ou seja, nós queremos ter um relacionamento mais profundo com Deus. Nós desejamos e buscamos seguir ao Senhor e conhecê-lo melhor, dia após dia. Uma outra questão também, e outra característica, é que nós aumentamos a comunhão com os irmãos e com Deus. Ou seja, nós procuramos suprir as necessidades de todas as pessoas, principalmente aquelas mais necessitadas. Ou seja, nós começamos a ser pessoas mais sensíveis à dor, ao sofrimento, às necessidades dos outros e procuramos supri-las. Quando uma pessoa está cheia da presença de Deus, é impossível que ela passe por alguém e não procure ajudá-la. É impossível que ela não se sinta dor, vendo aquele sofrimento, vendo aquela luta e pelo menos não tentar ajudar. Essas são marcas registradas de quem está avivado. Algo também importante que caracteriza o avivamento é
um impulso no evangelismo, ou seja, a pessoa ela quer proclamar a palavra de Deus, ela quer levar as boas novas, que há jeito, há uma nova opção. Você não precisa ficar na mesmice, você não precisa ficar com depressão, você não precisa ficar estressada, você não precisa ficar com teus sonhos amarrados. Você pode ter uma nova chance, uma nova oportunidade. Talvez ninguém tenha falado isso para você, mas nós estamos falando. Há possibilidade sim, e só há essa possibilidade, uma vida nova, realmente só com Jesus. A palavra de Deus diz que aquele que conhece a Deus, que crê em Deus, ele se torna uma vida nova, uma nova pessoa, uma nova história. Então Deus está te convidando para você entregar o coração a Ele e ter essa vida nova. E quando você começa a ter essa vida nova, isso realmente vai marcar e caracterizar que você está sendo uma pessoa avivada, cheia da presença do Espírito Santo de Deus. Outra coisa interessante que caracteriza também uma pessoa avivada é que é uma pessoa que adora, e adora com fervor. Ou seja, louvar é diferente de adorar. Nós louvamos a Deus quando expressamos gratidão a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz, por tudo que Ele fará ainda. Isso é bom e é necessário, mas há um patamar superior ao louvor, que é o patamar da adoração. Adoração não importa se Deus fez, não importa se Deus faz, não importa se Deus fará alguma coisa para mim. Independentemente de tudo isso, eu quero e eu desejo adorá-lo. Ou seja, eu desejo que Ele seja adorado, que Ele seja honrado, que Ele seja venerado, que Ele seja cultuado. Eu quero expressar o meu agradecimento, o meu amor por Ele. Não por o que Ele fez, não por o que Ele faz, não por o que Ele fará, mas sim pelo que Ele é, pela sua natureza. Ou seja, eu deixo de olhar para as mãos de Deus e começo a olhar agora para a sua face. Na verdade, eu me torno alguém assim apaixonado por Deus. Eu começo a desejá-lo, eu começo a querer mais e mais dele. Eu fico imaginando, talvez você um dia tenha se apaixonado e você suava frio quando estava perto daquela pessoa. O teu coração batia mais forte, desejava tocar naquela pessoa, desejava estar perto, ouvir a sua voz. Às vezes só um telefonema já bastava. Imagina Deus. Você tem que ter esse mesmo sentimento em relação a Deus, ainda mais profundo porque é Deus. Quando você tiver esse sentimento e desejo de estar na presença dele, e sem que os outros vejam ou não, ou que tu seja reconhecido pelo que tu faz ou não, isso não importa. O que importa é que você seja reconhecido por Deus, que você possa ouvir a sua voz. É isso que importa, o resto não importa mais. Quando você chega nesse ponto, você pode dizer, eu sou um adorador de Deus. E na verdade, Deus vai dizer para você, você é um adorador e eu busco os verdadeiros adoradores, que me adorem em espírito e em verdade. Assim diz a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23. Então, quem adora dessa forma é uma pessoa cheia do Espírito Santo, é uma pessoa avivada. Quando a pessoa também está avivada, ela se focaliza na sua missão, ou seja, ela quer cumprir a vontade de Deus para a sua vida. Mas pastor, eu não sou obreiro, não sou pastor, não sou presbítero, não sou evangelista, mas Deus te colocou em algum local, e nesse local Deus quer que você faça o melhor, como profissional que você é. O melhor, seja o melhor, e ainda por cima possa ajudar as outras pessoas. Ainda por cima tratar as pessoas com respeito, com carinho. Isso é uma missão. Dessa forma, você vai estar dizendo que é uma pessoa que realmente teme a Deus, um cristão verdadeiro, e Deus vai ser glorificado através da tua vida, da tua profissão, da missão para a qual você foi chamado. Outra característica muito importante também é que a pessoa que é cheia do Espírito Santo é uma pessoa humilde. E a palavra de Deus diz, o próprio Jesus disse, que ele é manso e humilde de coração.
Se você é humilde, se você busca a Deus, se você o ama, você vai buscar e você vai tentar e buscar satisfazer a vontade de Deus e não a sua vontade. Você vai ser servo e veio para servir as pessoas e não para ser servido. E quem é humilde como Jesus, este o Senhor, o próprio Deus exalta, mas aquele que é orgulhoso, Deus rebaixa. Então, querido, quem é humilde tem uma marca registrada, é uma pessoa cheia do poder do Espírito Santo de Deus. Humildade não significa dizer que você vai ser pisado por todo mundo, que você vai ser sempre alguém que vai levar as culpas de todas as coisas. Não, não. Humilde é aquele que procura servir as pessoas. Humilde é aquele que procura ajudar as pessoas. Humilde é aquele que se coloca no lugar de servo, porque ele conhece, reconhece a sua missão, que está aqui para servir. Se o próprio Mestre, o próprio Deus, quando ele se encarnou, ele veio em carne, ele serviu, quanto mais nós precisamos também servir. E ter essa postura de humildade. Você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Você quer ser uma pessoa avivada? Tenho certeza absoluta que isso vai mudar a tua vida. Quando o Espírito de Deus entra em você, ele muda a forma como você vê, muda a forma como você ouve, muda a forma como você sente, muda a forma como você fala, porque a boca fala o que o coração está cheio. Deus quer mudar a tua vida e Ele vai mudar se você permitir. Eu quero agora orar por você, para que o Senhor possa completar a obra na tua vida. Feche os teus olhos se for possível, em o nome de Jesus. Querido e amado Deus, nós colocamos agora, ó Pai, essas pessoas, Senhor, que estão assistindo essa programação, que desejam uma vida nova, um recomeço, que viram através dessa palavra que a vida delas tem jeito sim, que pode ser mudado, Senhor. Por isso agora, ó Pai, pelo poder do nome de Jesus, opera na vida dessas pessoas. Talvez há pessoas, Senhor, que estão dizendo, Senhor, eu quero te receber como meu Senhor e meu Salvador. Eu quero ter uma nova história, eu quero ter uma nova chance. Me ajuda, por favor, me ajuda. Entra dentro dessa pessoa. Muda, Senhor, o que precisa ser mudado. Para que o teu nome seja honrado e glorificado. E para que essa pessoa venha ter uma nova vida. Uma vida nova, cheia da presença de Deus. Uma vida avivada pelo Espírito Santo de Deus. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Amém.